Oi pessoal, bom dia. Hoje aqui no Café da Manhã Reflexivo, a pergunta que fica é por que estar certo é tão importante? Você sabe que estar certo ou estar errado é muito relativo, embora a gente ainda acredite que exista uma verdade absoluta, até por questões éticas, morais, da nossa educação e tal, do que é certo e do que é errado. Mas você tem que considerar, independente da justiça ser feita ou não, você tem que considerar que na cabeça de certas pessoas, dependendo da história dela, ou das pessoas, não é certas pessoas, na cabeça das pessoas em geral, sua, minha, de todos nós, dependendo da nossa história, da nossa vida, de tudo que acontece para nós e a nossa interpretação. Então isso é um mundo infinito, né? É o mundo do livre-arbítrio, da vulnerabilidade do livre-arbítrio. Você vai vivendo e tem a liberdade, né, intencional ou não, consciente ou não, de interpretar as coisas como você quer, certo ou errado, né? E aí a gente vai classificando, né, para as caixinhas do certo, para a caixinha do errado, sem a maturidade de olhar o contexto geral das coisas para aquilo ser chamado de certo, né? Então, dependendo da sua vida, das coisas que acontecem, dos exemplos que você tem, enfim, das suas carências, das suas abundâncias, enfim, dependendo de tudo isso aí, você vai poder então escolher caixinha do certo, caixinha do errado, né? Então assim, há coisas que são absurdas para você e que para outros sejam completamente naturais. Isso é, olhando para o lance da ética, da justiça, isso chega a ser até, certas coisas chegam até ser doentias, sim, né? Mas certo e errado é muito complexo. E aí a gente fica pensando, por que nós estamos tão apegados ao nosso certo? Ah, Fernando, o que é certo, uma coisa que não se pode fazer. Eu concordo que as coisas que não deveríamos fazer, né? Não deveríamos nem pensar certas coisas. Mas, infelizmente não é assim, né? Ou felizmente não é assim. Porque as coisas são assim, abertas, e as pessoas se interpretam da forma como querem. E aí existem justiças, punições, enfim, as karmas, né? Que a gente chama, karma é ação e reação, então as pessoas vão acabar tendo que aprender com a experiência que fizeram. Karma não é castigo, né? É uma experiência que você aprende em cima disso. Você olhar para o mundo evolutivo, coisas que aconteceram no mundo lá atrás, que são inimagináveis, né? E aconteceram, diante dessa mentalidade nossa, dual, né? De certo e errado. For falando ou achando que é certo, e não abrindo mão de olhar um espectro maior e discutir, refletir junto sobre isso, reeducar, né? Trazer inteligência emocional, inteligência racional para tudo isso, né? Foi assim que muitos que disseram que estavam certos acabaram destruindo, em nome do certo, destruindo pessoas, matando pessoas, enfim, tendo o direito certo, né? Então, no nosso dia a dia, sem olhar assim essa questão mais macro nesse momento, por que o certo, não estar certo nos incomoda tanto? Então, o primeiro ponto é esse que eu falei. Não existe muito bem isso, né? Mas não vamos entrar aqui nesse detalhe. Eu quero ir para outro detalhe, que é o core, né? Que é a função, a missão minha aqui desse Café da Manhã Reflexivo. Quando a gente está certo, a gente sente um certo conforto. O conforto do lugar que a gente sempre viveu, das coisas que sempre aconteceram, o conforto do hábito. Estar errado nos coloca num lugar mágico do desconforto. Mas a gente não entende como mágico, porque nos deixa vulneráveis. E na vulnerabilidade, como todo ser humano tem, a gente se sente escasso. Falta alguma coisa para mim, para eu estar confortável. Porque a gente sempre vai buscar o conforto e tudo bem com isso. Mas o conforto não é mental naquilo que a gente acha que é certo ou errado. O conforto é dentro de nós. É o conforto dentro de nós, percebendo que somos vulneráveis, mortais e não somos certos. Somos o que somos. Então, olhando para isso todo dia um pouquinho, você vai perceber que quando você está errado, você se sente vulnerável, se sente indefeso. E é por isso que às vezes a gente fica tão bravo, ou incomoda tanto, ou agride até as pessoas para estar certo. A gente está muito mais lutando pelo medo, né, que a gente sente de estar vulnerável, de a gente não estar se reconhecendo, de algo em nós não vai funcionar, porque a gente não se reconhece assim líquido, a gente parece um sólido.
E essa vulnerabilidade deixa a gente mais líquido, mais criativo, né? Com possibilidade de ser mais amoroso, inclusive. Mas em vez disso, como a gente acredita o contrário, a gente acredita na escassez interior, então a gente busca coisas fora o tempo inteiro. Quando algo fora não é certo, eu fico meio desperdiçado, assim, meio, uau, e agora? Quem sou eu? Pois é. Então a reflexão é essa, de olhar e falar assim, será que estar errado, ou a possibilidade de não estar certo nem errado, aliás, não é a grande experiência de vida? As reflexões, aí talvez você possa entender a história do outro, ouvir mais o outro. Porque a gente não ouve porque a gente quer estar certo rapidinho. O medo de estar errado acompanha qualquer discussão, qualquer reunião. Né? Então a gente está lá olhando a reunião para um momento para estar certo, para confirmar a nossa opinião. Por que isso? Porque a vulnerabilidade nos incomoda. Só que a vulnerabilidade é a causa da nossa abundância. Olha que louco, né? A nossa vulnerabilidade não é causa da nossa escassez, é causa da nossa abundância. Por quê? Ela promove a abundância. Porque quando você não está entre o certo e errado, é abundante. Quando você está entre o certo e errado, fica escasso. Só tem duas opções. O aberto é abundante. A pergunta aberta é abundante. A resposta fechada é ruim. Então se você... Ruim não. Limitante. Tá eu aqui no ruim e o bom, né? Bom, certo, ruim, bom. Não, limitante. É limita. Observe. Observe. Vamos aqui pegar o pé da letra. Tem aquelas opções assim, deixa eu destruir esse conceito. Você pode. Mas pode tentar também perceber em você o que te incomoda em não estar certo. O que faz você não ouvir o outro quanto poderia? O que você faz não te deixa ser tão compassivo com o outro? Isso tudo é espelho de nós com nós mesmos. Eu não sou compassivo comigo, eu me sinto inseguro, eu tenho que estar certo para eu estar bem. E aí, obviamente, eu espelho isso nos outros. Bom, essa é a reflexão de hoje, do Café da Manhã. Um grande abraço e que essa reflexão não seja nem certa nem errada para você. Seja uma abertura de possibilidades, que é o que ela vai ser para mim. Um grande abraço.